Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos lá, então, dar continuidade na nossa matéria, né? Aproveitando, vocês querem perguntar alguma coisa do que nós falamos até aqui, de repente aula passada, retrasada, alguma coisa ficou aí e acabou não compartilhando, fique à vontade, que a gente já começa aqui direto. Bora lá, amados. Se vocês quiserem, a gente já começa aí de alguma dúvida que vocês tenham. Tá tudo certo? Posso prosseguir? Posso, então? Vocês não tem... Se ninguém quer se manifestar, então lá vou eu, viu? Bora lá, tá tudo certo. Eu quero ler um texto com vocês que está em Romanos, capítulo 7, tá? Eu quero partir desse texto, quero trabalhar alguns pontos desse texto aqui de Romanos. Amados, essa matéria aqui, tanto a doutrina do pecado, né, que é a martirologia, quanto a soteriologia, que é a doutrina da salvação, é que uma explica a salvação de um lado, né, e outra explica o motivo de ser salvo do outro, né? Então, por que nós somos salvos? Por causa dessa natureza pecaminosa que nós temos, né? E como isso se dá? Aí é outra matéria, soteriologia, doutrina da salvação. Então, as duas doutrinas, as duas matérias, elas vão de alguma maneira falar de uma mesma coisa, mas com vistas, né? Com perspectiva diferente, porque um trata do pecado e outra trata da salvação, mas enfim, como eu vou dizer, não é a mesma coisa, né? Mesma coisa, tá chegando mais um aluno aqui, ó, coisa boa. Não é a mesma coisa, porque um fala do pecado e outro fala da salvação, mas diz respeito, né, a um todo, é isso que eu queria pontuar aqui, diz respeito a um todo, né? Oi, Mãe de Leusa, coisa boa, tá vindo ali também com a gente. Mãe de Leusa, voltando novamente, de novo, de volta, retornando, reconciliando comigo, né? A Mãe de Leusa me abandonou um tempo, mas agora ela se arrependeu e se reconciliou comigo. Coisa boa, amada. Bem-vinda. Bem-vinda de novo, viu? Vamos lá que a gente já começou. Eu peço que vocês abram aí em Romanos, capítulo 7. A Adriana ainda está na peleja lá com os trancabytes, né? Ainda com a internet lá, mas eu acredito que qualquer hora dessa ela... Vamos lá, Adrianinha. Eu estou aqui na esperança que você receba o nosso áudio aí, viu? Vamos lá. Romanos capítulo 7. Oh, coisa boa, tá chegando mais um aqui, ó. A Tati. A gente tá avançadinho aqui no tempo, mas a gente vai abordar alguns pontos aqui, né? Então vamos lá, Romanos capítulo 7, a partir do verso 7. Então 7 e 7 de Romanos, tá? Capítulo 7, versículo de número 7. Carta de Paulo aos Romanos. Se vocês quiserem, de fato, estudar essa carta, seria muito bom, tá? Com um comentário bíblico, né? Todos os 16 capítulos, eles vão tratar dessas doutrinas, né? A carta mais doutrinária, a carta mais teológica que Paulo escreve de todas as 13 que são atribuídas a ele, tá? Essa é a mais teológica, né? Tatiele, amada, tá tudo certo aí o seu áudio, né? Se tá tudo certo, diga tá. Não tá ainda? Vamos ver. Bom, enfim, amados. Vou ler aqui, né? Capítulo 7. Tatiele, tá tudo certo, amada? Tá tudo certo aí? Áudio seu? Bom, as irmãs eu acho que tá meio com dificuldade lá, mas enquanto eu vou falando aqui, elas vão se ajustando lá. Eu vou ler o texto, conforme eu for lendo, eu vou abordando algumas coisas. Se vocês quiserem, façam perguntas enquanto eu estiver falando, tá bom? Tatiele, agora foi, né, amada? Pelo seu sorriso, acho que conectou aí, né? Ou não? Irmãos, vira e mexe, eu vou dar essa tossida aqui, porque a garganta não tá boa, né? Vou falar devagarzinho e molhando as palavras aqui, tá?
Então vamos lá. Olha o que diz aqui o texto, pelo menos na minha versão, tá? No capítulo 7 de Romanos, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Olha o que Paulo vai falando. Ele se refere à lei de Deus, tá? Aquela lei que revela a vontade de Deus, a natureza de Deus. E ele vai dizendo, essa lei, ela é pecado? Não. Mas foi por ela, ou seja, pela revelação da lei, que eu conheci o que é pecado. E ele continua dizendo assim, porque eu não conheceria a concupiscência, ou seja, o desejo ilícito, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Verso 8, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, ou seja, o desejo não permitido, né? Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Olha que coisa interessante. Qual é o tempo que o apóstolo Paulo diz que ele vivia sem lei? Alguns estudiosos, eles dizem que é o tempo que Paulo ele era criança, que Paulo ele não tinha essa consciência. Nós sabemos, queridos, que as crianças, né, até certa idade, e aí é difícil a gente precisar, né, a idade assim exata que a criança passa a ter uma consciência a ponto de Deus atribuir a ela uma responsabilidade em relação ao pecado, tá? Então isso é muito relativo, difícil a gente precisar isso, mas a verdade é que a criança, em certo período da sua vida, ela não tem, né, essa responsabilização. Os judeus, eles tinham a criança até 11 para 12 anos de idade como criança. A partir dos 12 anos, inclusive algumas igrejas evangélicas, né, tomaram essa referência, por exemplo, para permitir o batismo, né, batismo nas águas. Tá? Algumas ou muitas igrejas, principalmente as pentecostais, elas adotaram aí essa referência. Não, a partir de 12 anos a gente autoriza, né, o batismo, porque a partir dali já há essa responsabilização. Algumas outras igrejas não, batismo criança bem antes disso, né? Enfim, a questão é que isso vem lá da conclusão dos judeus, por assim dizer, tá? Não é bíblico, né? Não tem essa precisão, eu estou falando de uma tradição, de uma cultura judaica e que algumas igrejas evangélicas também adotaram. A questão é, então há um período que a criança ela não tem essa responsabilização, né? Diante de Deus do pecado em si. Ela não responde. Então Paulo, possivelmente nesse verso 9, ele está se referindo a isso. Em algum tempo eu vivia sem lei, ou seja, vivia sem essa consciência de pecado. Verso 9 ainda. Mas vindo o mandamento, ou seja, a consciência, né, aí da vontade de Deus, da lei de Deus, das questões morais, éticas e etc., ele diz, reviveu o pecado e eu morri. Então olha que coisa curiosa, né? Ele diz então que quando ele era criança, ou quando vivia sem lei, né, sem essa consciência de lei, ele não tinha noção do pecado. Portanto, ele não era responsabilizado sobre o pecado. Mas quando veio essa consciência sobre sua vida, aí o pecado, na verdade, o matou no sentido espiritual, né? O pecado, ele denunciou quem ele era, pecador diante de Deus, tá? Verso 10, e o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. O mandamento de Deus, que ele pensou que era para gerar vida, ele diz, não, gerou foi morte. Por quê? Porque se a lei veio na minha consciência dizendo assim, não cobice, e mostrou para ele, você cobiça. Então, portanto, você está pecando, né? Então, o pecado gera a morte, como ele mesmo diz aqui no livro, capítulo 6, verso 23 de Romanos. Então, vocês estão percebendo que Paulo está trabalhando aqui, queridos, sobre essa questão do pecado sobre a vida do ser humano ser uma realidade que ninguém escapa, né? E ele vai trabalhando isso. Então, a lei, o Antigo Testamento, nunca teve condições, nunca pôde salvar ninguém, nunca pôde perdoar pecados, por um simples motivo. Porque a lei, ela só denunciava a gravidade do pecado. Ela mostrava a vontade de Deus. Não cobice, não roube, não mate, não minta. Enfim, uma série
de proibições porque revelava a vontade de Deus. A questão é o seguinte: se alguém conseguisse viver obedecendo todos os mandamentos, aí poderia ser salvo, porque ele estaria, veja bem, ele estaria fazendo toda a vontade de Deus, satisfazendo a sua santidade e não ofenderia mais a Deus, se a pessoa obedecesse todos os mandamentos, tá certo? O problema é que se a pessoa, uma hipótese, tem 100 mandamentos, a pessoa obedece 99 e desobedece um, é culpado de todos, porque esse um ofende a santidade de Deus de tal maneira que torna essa pessoa digna de juízo. Vocês entenderam a questão? É por isso, amados, que hoje, infelizmente, muitas igrejas estão pecando, estão errando em ensinar que é possível a pessoa viver de tal maneira que ela faça com que Deus a aprove e a salve. Entenderam aqui? Não é possível isso. O Evangelho mostra-nos que não é possível o ser humano fazer absolutamente nada para ser salvo. Olha só a questão. Fala, André, calma aí. Então, se eu não posso fazer nada, se eu me esforçar, se eu orar bastante, se eu jejuar, se eu ler Bíblia, se eu for para a igreja, se eu fizer caridade, se eu der oferta, isso tudo não vai fazer com que eu seja salvo? Não, não vai. Essas coisas não são suficientes. Aí o outro pensa assim: então não vou fazer nada disso, já que isso não me torna um salvo, já que isso não me leva à salvação, então não vou fazer nada disso. Aí Paulo vai corrigindo esse pensamento, diz: calma aí, mas também não é por aí, não é porque essas coisas não te salvam que você não vai fazer. Por que você vai fazer tudo isso? Porque se você é salvo, então a sua natureza vai gerar, entre aspas, esses frutos, porque revela a sua natureza, ou seja, a natureza de Deus em nós, que é a salvação. Então nós não fazemos absolutamente nada para acrescentar o que Jesus já fez na cruz do Calvário por mim, ou seja, me salvar. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Perceberam, amados, a diferença é enorme? Então, eu não faço isso ou aquilo para ser salvo, é porque sou. Então, assim, a Bíblia compara muito a questão da árvore, né? E o fruto. E o fruto como sendo não a produção da árvore, e sim a revelação da natureza da árvore. Por exemplo, eu costumo brincar, uma goiabeira só vai dar goiaba, amados. Não espere que a goiabeira dê mexerica, dê melancia, dê abacaxi. Goiabeira só vai produzir goiaba, tá certo? Muita ou pouca em quantidade, não interessa. A questão é, a goiaba é produto, revela a natureza daquela árvore, que é uma goiabeira. E a goiabeira, ela não precisa fazer força para gerar a goiaba. É natural que ela gere a goiaba. Não se espera outra coisa que a goiabeira faça, a não ser gerar goiaba. Vocês estão entendendo na metáfora? Ou seja, um salvo vai gerar obras e o fruto de um caráter de um salvo. Ou seja, a natureza de Deus vai ser revelada nele. Que natureza é essa? Isso está em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Amados, Gálatas 5 e 22, Paulo ele descreve as características ou a natureza de um genuíno discípulo de Cristo. É evidente que uma pessoa é salva se há aquelas características na sua vida. Um discípulo maduro, uma pessoa verdadeiramente salva, regenerada, nascida de novo, ela precisa possuir o fruto do Espírito. Percebam que o texto não está no plural, não são os frutos do Espírito. Muitas pessoas falam, os frutos do Espírito são. Não está no plural. Lá é singular. Se vocês quiserem conferir, abram a Bíblia, por favor. Coloquem lá o texto para vocês aí lerem. Gálatas 5:22.
O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses 9 aspectos são aspectos do fruto do Espírito. É uma natureza, é um caráter, é um doador, tem um propósito. Então aqui há uma unidade, amados, tá certo? Das características de um salvo, que é as virtudes do caráter de Deus revelado no salvo, tá certo? Então é isso que a gente tem como termômetro, como aquilo que mede a nossa espiritualidade. Não são os dons carismáticos, né? Não são os dons espirituais que nós chamamos, não são aquilo que a gente faz, que a gente realiza, quantas pessoas a gente ganha para Jesus, quantas horas a gente ora, quantas vezes eu li a Bíblia, quantas vezes eu vou na igreja. Essas coisas, elas não são evidência de um salvo, tá certo? E eu não estou dizendo para deixar de fazer essas coisas. Eu estou dizendo que essas coisas não evidenciam a salvação na vida de ninguém. Um bom religioso, ele vai fazer tudo isso ao extremo, ao máximo, de uma maneira até desmedida, de uma maneira até exagerada. E Jesus precisou corrigir muito essa questão, porque o religioso, a religião, nos faz entender que quanto mais a gente faz, mais Deus está se agradando da gente. Não, amados, não. No caso do Evangelho, o Evangelho nos ensina que quem conseguiu agradar a Deus, atender satisfazer, né, a santidade de Deus, foi Jesus, o único que conseguiu. A única obra que agradou a Deus foi a obra do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ponto final, amados. Aqui encerra, tá certo, esse pensamento, né? Então, quando perguntaram para Jesus, vamos lá num texto de João. Eu não sei se semana passada eu conversei com vocês a respeito desse texto, mas o Evangelho segundo João, aqui no capítulo de número 6, tá? Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 28 e versos 29. João, capítulo 6, versos 28 e os versos 29. Olha o que diz. Os fariseus, né, aqueles líderes religiosos, aqueles que de fato viviam nessa intensidade de aplicar a lei, né, aplicar as obras na vida das pessoas para que elas fossem salvas. Então era esse público que estava questionando Jesus, é para este público que Jesus estava falando isso. Então disse assim, ó, disseram-lhe, pois, para Jesus, né, que faremos? O que faremos para executarmos as obras de Deus? Preste atenção. O que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí Jesus responde e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Olha só, qual é a obra de Deus? Crer em Cristo. Entenderam, amados? É isso, é muito simples. Então, a fé em Jesus, a fé no sacrifício, na obra que Jesus fez, é isso que nos salva. Se existe uma obra para a gente observar, é a obra da salvífica de Cristo em nossa vida. E isso é executado pela fé. O que possibilita isso é a graça. Então nós somos salvos pela graça de Deus, que é um favor que não merecemos, né? Favor já é isso, né? É um ato imerecido. Então, a graça de Deus é um favor imerecido, que é Jesus morrendo por nós. Isso, a relação que a gente tem com isso é pela fé. Nós cremos, tá certo? Porque nós cremos na graça de Deus, nós somos salvos. Não porque fizemos alguma coisa, é porque nós acreditamos em Jesus que fez a obra para a minha salvação. Tá tranquilo, amados, até aqui? Tem alguma dúvida? Vocês querem pontuar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade para ver se a gente consegue estar acrescentando mais algum ponto aí. Se não tiver, eu sigo aqui, viu?
Então, vamos lá. Quando vocês estão quietinhos anotando e pensando, então eu vou falando. Vamos voltar ao texto de Romanos, capítulo 7. Capítulo 7, versículos número 10, nós lemos até o 10, quero continuar. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Veja só. Assim, a lei de Deus, ela é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, olha só, não é que a lei de Deus é ruim. Não é que aquilo que o Antigo Testamento trazia como proposta de vida era ruim. O problema não é a lei, o problema é o ser humano, que não tem a condição de viver pela lei. A lei é boa, a lei é justa, a lei é santa, que Paulo diz. Verso 13. Logo, tornou-se-me o bom, quer dizer, a lei, em morte? Ele pergunta. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Ou seja, quanto mais a lei ela mostrava quem é Deus, a natureza de Deus, a santidade de Deus, mais isso me denunciava como um pecador digno de morte. Vocês entenderam o que Paulo está tratando aqui? Então, quanto mais a lei falava, olha, não mate. Por quê? Deus é o doador da vida. Se eu matasse, a lei estava denunciando, você é digno de condenação eterna. Não cobice, porque Deus é generoso. Quanto mais eu cobiçava aquilo que não me pertencia, mais denunciava para mim que eu era digno de condenação eterna, né? Mas o que? Não roube, olha só, não roubarás, né? Não roube, porque na verdade nós não possuímos nada daquilo que não é legítimo. Então, quando eu fazia isso, a lei denunciava que eu era digno de pecado, de morte, melhor dizendo, de condenação eterna. Então, a lei ia gerando morte, porque eu não correspondia à santidade de Deus. Esse é o ponto. Mas vamos continuar na leitura aqui, ó, do verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Olha o que Paulo diz. Eu sou carnal, vendido sob, debaixo do pecado. Então não é a lei, não é o que Deus se revelou. O problema é a nossa condição, é a nossa natureza de pecadores. Verso 15. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Amados, olha o que Paulo ele está falando. Como assim, André? Ele queria fazer e não fazia? Mas por que ele queria fazer? Porque Paulo, ele foi ensinado a vontade de Deus. Ele era um religioso, sincero, honesto. Ele pertencia ao judaísmo. Ele tentava fazer tudo que a lei mandava. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele seguia lá as regras do dia de sábado, das cerimônias e tudo isso. Então, tudo que havia, né, da lei, ele tentava, ele se esforçava. Ele era sincero para cumprir. Só que ele percebeu que muitas coisas ele não queria fazer, não era de fato a vontade dele, porque ele estava compreendendo a vontade de Deus, mas na hora de fazer, ele percebeu que havia uma natureza dentro dele, que não dava conta, que muitas vezes levava ele ao pecado. Mesmo a sua consciência sendo clara, a vontade de Deus é essa, mas o seu íntimo, a sua natureza, fazia ele pensar o que ele não devia, falar o que ele não devia, sentir o que ele não devia. Olha só, amados, que coisa doida, não é? Isso não é uma realidade nas nossas vidas que servimos a Deus? Quantas vezes nós fazemos o que, embora nós sabemos, isso aqui não é vontade de Deus, mas a gente quando vê, eu fiz. Isso aqui não é vontade de Deus que eu fale dessa forma. Quando a gente vê, falamos. Não é vontade de Deus que eu deseje isso no meu coração. Quando a gente vê, o desejo está lá. Aí não entra esse conflito, o que eu quero fazer, não consigo fazer. A conclusão é, há uma natureza em mim que me limita, que me impede de fazer toda a vontade de Deus. Aí é preciso, amados, que a graça de Deus venha sobre a nossa vida, nos levando
para ultrapassar esses nossos limites, que pela religião a gente consegue até certo ponto fazer alguma coisa que é boa, mas há muita coisa que em nós a gente não consegue estar fazendo, porque há uma natureza. O próprio Gálatas, que eu falei de Gálatas 5:22, o próprio Gálatas, no capítulo 5 também, Paulo fala sobre essa realidade, no verso 16 e 17. Vamos ler lá, vale a pena a gente ler esse texto, refletir sobre ele, tá? E a gente, inclusive, memorizá-lo, tá? Então, Gálatas, capítulo 5, verso 16 e o verso 17. Olha que interessante. Paulo vai dizer que a carne, ele fala de carne referindo-se à velha natureza, tá? Carne, né? Então, a carne cobiça contra o espírito. O espírito é o homem regenerado, o homem espiritual. O espírito contra a carne, ou seja, há um conflito dessas duas naturezas dentro de nós. Os salvos, hein? Paulo está se referindo, não em Romanos, eu estou falando em Gálatas. Paulo está se referindo ao salvo, que continua esse conflito. A carne contra o espírito contra a carne, esses opõem-se um ao outro para que não façam o que um quer. Se somos guiados pelo espírito, nós não fazemos, nós não cumprimos as obras da carne. Andar em espírito, né? O que ele recomenda, ou seja, nutra o teu espírito, nutra essa natureza espiritual, vive em comunhão com Deus o máximo que você puder, para que esse homem espiritual, ele cada vez mais possa estar tendo as rédeas da velha natureza. Esse conflito que nós bem sabemos, isso aqui não precisa nem de explicação, não precisa de estudo, isso é a nossa vida diária. É a nossa prática de vida nesse mundo, esse conflito, né? Que tem hora que você fala, meu Deus do céu, pensei que já tinha vencido isso. Olha que angústia, que luta, porque a gente quer fazer a vontade de Deus e muitas vezes a gente não consegue. É essa realidade que Paulo está tratando aqui. Vamos voltar para Romanos capítulo 7, amados, no verso 14, né? Nós paramos, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, olha só, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. No capítulo 7 de Romanos, alguns estudiosos entendem que Paulo está falando, esse capítulo 7, da sua vida como religioso antes de encontrar Cristo, antes de ser salvo pela graça de Deus, tá bom? É por isso que ele fala, de maneira que agora, que já não sou eu que faço isso, mas é o pecado que habita em mim. Então ele estava relatando, segundo alguns estudiosos, e para mim isso é bem coerente, que como religioso ele queria fazer a vontade de Deus, mas não conseguia. Quem dominava ele, de fato, era justamente a sua velha natureza, mesmo tentando fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque, amados, não tem como, não tem jeito. A religião, ela não dá conta. As regras, a proibição, não pode isso, não pode aquilo, e ameaça, e aquela coisa toda, não adianta. Por exemplo, uma igreja evangélica pode obrigar no sentido assim, de constranger, de oprimir e de ameaçar também, né? Porque vocês sabem que muitos religiosos ameaçam. Qual é a ameaça que eles fazem? Se você, por exemplo, não fizer isso, você vai entrar em disciplina, você não vai ter oportunidade, né, lá de trabalhar na igreja em algumas questões. Olha só, amados, né? Vou dar um exemplo aqui clássico. Quem não é dizimista, tem igreja que não deixa nem participar de ceia. Você não pode ser membro, você não pode ser um obreiro, né? Aí a pessoa vai lá e contribui. Só que ela contribui por qual motivação? Por essas, né? Aí a pessoa faz algo, né? Contribui financeiramente lá, mas por motivos errados. Então, o que a religião conseguiu fazer? Fazer com que a pessoa fizesse, praticasse, mas sem o espírito do negócio, sem o desejo, sem a generosidade. Vocês entendem, amados, que a prática religiosa,
ela muitas vezes, ou aliás, ela não é suficiente para levar as pessoas a fazerem algo que glorifiquem a Deus? Então é isso que acontece muitas vezes. Só dei um exemplo. Vou dar outro exemplo. Você tem que orar, tem que vir nos cultos de oração, você tem que orar aqui, porque se você não orar, né, você não aceita isso, naquilo. Às vezes não fala dessa forma, mas a maneira que é conduzido é isso. Aí a pessoa vai orar, mas sem desejo verdadeiro, sem entendimento do que aquilo significa, né? Enfim, e tantas outras coisas. Ou seja, a religião ela tem a capacidade e o poder de fazer as pessoas executarem as coisas, mas não tem o poder de transformar a natureza das pessoas lá onde gera a vontade de Deus, que é no coração, que é no íntimo, não é, amados? Então o Evangelho ele vai na raiz, vai no profundo do ser humano, ele vai lá dentro mesmo, né? Como diz a Bíblia, nas juntas, nas medulas, é apta para discernir pensamentos, intenções do coração. Então o Evangelho muda a natureza. Vocês querem ver um exemplo que Jesus ele falou lá em Mateus, o Sermão do Monte? Ele diz assim, olha, vocês ouviram o que os antigos disseram? Não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que em seu coração odiar o seu irmão já é assassino, já é réu do fogo do inferno. Vocês ouviram o que os antigos disseram? Não cobiçarás, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele com os seus olhos, no seu coração, desejar a mulher do seu próximo, já é um adúltero. O que Jesus estava dizendo e mostrando? Que a lei ela tem suas limitações e ela só pega o superficial, aquilo que foi praticado. O Evangelho vai na raiz, onde nasce as coisas. Não é onde as coisas se mostram, é onde nasce. Então o Evangelho trata de natureza, amados. A religião consegue estar adestrando e treinando as pessoas para fazer as coisas exteriormente. E necessariamente o que se faz não é derivado do que se é. Né? É por isso que quem é, até faz. Nem todo mundo que faz é. Porque a religião adestra. Consegue fazer com que a pessoa faça os rituais, a cerimônia, obedeça isso e aquilo, né? Participe da liturgia, participe de atividades de igreja. Enfim, é um religioso que você fala assim, nossa, que gente fiel a Deus, que pessoa dedicada a Deus. Mas o coraçãozinho, muitas vezes, amados, não corresponde a tudo isso, não é? Então, o que Paulo trata aqui, ó, o pecado habita em mim e ele me faz, na verdade, fazer aquilo que eu não quero, muitas vezes. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha velha natureza, não habita bem algum. Paulo, ele reconhecia que a natureza humana sem Deus, sem a graça de Deus, ela é essencialmente má. Pode fazer coisas boas, mas a natureza é má. A graça comum, que é o contrário, não é o contrário, desculpa, não é contrário. É diferente do que Paulo trata como graça para a salvação. O que é graça comum na teologia? É tudo que o ser humano pode fazer de bom. Ele pode realizar. Uma pessoa sem Deus, um ateu, uma pessoa até violenta, maligna, ela pode produzir coisas boas. Ela pode fazer coisas boas esporadicamente. Né? Porque se fosse tudo ruim toda hora, o tempo todo, seria um monstro, um demônio, né? Não, mas ainda é um ser humano, né, deformado, perdido, mas ele tem ainda um resquício, né? Ainda tem um resíduo da imagem de Deus em sua vida. Então Paulo, ele vai reconhecer, ainda que um religioso como ele, sincero, honesto, verdadeiro, fazia coisas boas, mas a natureza era má, a natureza é ruim, amados. Isso também é muito fácil da gente detectar muitas vezes na nossa vida. O Espírito Santo está lá trabalhando no nosso coração, na nossa vida, acontece algumas coisas, a gente revela e a gente se assusta por não conhecer a natureza nossa, né? A gente se assusta e fala, nossa, como eu fiz isso, como eu pude fazer isso, e as pessoas mais ainda se escandalizam, né? Como que o irmão André fez um negócio desse? Como que o irmão André falou um negócio desse? Como que pode, velho? Desconheci então a natureza do irmão André, né?
A natureza humana. E eu não estou falando tudo isso aqui, amados, para justificar o erro. Erro é erro, pecado é pecado, deve ser responsabilizado. Eu só estou dizendo que é o ser humano, é por isso que ele precisa ser resgatado. E é por isso que, quando salvo, o crente, ele também ainda continua, né, revelando aí como acidente, tá? Não é como estilo de vida, é como um acidente. Tá certo, amados? Esses pecados. Então, as pessoas muitas vezes falam assim, se é crente verdadeiro, se é um discípulo genuíno, né, não comete isso, aquilo. Não, amados. Pega os homens aqui, ó, esses aqui, o Paulo mesmo, o Pedro, pega aí os homens aqui do Novo Testamento, todos, sem exceção. Todos sem exceção. A gente vê que eles mostram, vez por outra, a natureza deles. Não são homens perfeitos. É um Deus perfeito que está resgatando esses homens imperfeitos e trabalhando na vida deles para que eles possam se tornar cada vez mais maduros. Tá certo? Então olha só, verso de número 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo estava dizendo que não conseguia fazer uma coisa boa. Não é isso. Como eu disse, coisas boas até os maus fazem, né? Até os brutos amam. Até os violentos têm um ato de gentileza, né, amados? Então a gente percebe que não é isso, não consigo fazer nada de bom. Não, eu não consigo realizar o bem mesmo. O bem que eu quero, o bem que eu deveria, o bem que aquilo que a minha religião fala, eu não consigo, porque há uma natureza em mim. Bom, então... meu cabelo tá bagunçado aqui, te der também. Aí não aparece na filmagem, né? Tem dessas, né? Olha lá, o Paulão de boa lá, o cabelo dele tá de boa ali, ele não tá preocupado não, ó. É, o Paulo? A gente tá importante, a gente tá com o Thales Roberto aí na live. Thales Roberto, é verdade, ó. Maravilha, hein? Desde a minha vida. Vamos lá, amados, então, isso aqui sai tudo na gravação, ó. Isso aqui é tudo na gravação, vai lá, para a rede. Verso de número 19 diz assim, ó: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Percebam, queridos, como é conflituoso, né, a natureza humana, mesmo ela desejando, mesmo ela querendo, mesmo ela se esforçando, por assim dizer, para fazer a vontade de Deus. Mas ela barra, ela esbarra, ela tem um limite e ela se depara com essa limitação. Então o ser humano não consegue fazer nada de uma maneira a se salvar. Precisa da intervenção de Deus, da graça de Deus. A gente cai muitas vezes no engano, né? Isso aqui a gente está falando de um religioso, viu? Paulo aqui, embora ele não tinha conhecido a Cristo, né, segundo o que a gente está seguindo aqui, essa conclusão, de que ele está falando de uma época que ele não conhecia Jesus, mas que ele pertencia ao judaísmo, a gente está falando de um religioso, honesto, sincero, uma pessoa esforçada. Mas vocês percebam que não adianta, a sinceridade não é tudo, o esforço não é tudo, a honestidade da pessoa não é tudo, precisa-se da graça de Deus para ser salvo, amados. Então não é a obra, não são as obras, não é a obediência. Eu ouço muito, né? Você tem que obedecer a Deus, tem que obedecer a Deus. Fato, eu concordo, a Bíblia diz que a gente precisa obedecer. Mas o que eu fico questionando é como se é colocado isso, que a obediência levará as pessoas a alcançarem as bênçãos de Deus. E não é muito por aí. Porque nós somos abençoados não é por causa da nossa obediência, é apesar da nossa desobediência. E aí alguns podem pensar, André, mas essa fala não vai incentivar as pessoas a serem relaxadas, a não se esforçarem para disciplinarem sua vida? Não, se nós levarmos as pessoas a amarem a Jesus. Se levarmos as pessoas à maturidade, que elas devem fazer as coisas não para alcançar as bênçãos de Deus, porque senão isso é interesse, amados. Isso é barganha. Vou fazer porque Deus vai me retribuir. Vou obedecer porque Deus vai me abençoar. Não, amados, a nossa motivação é outra. Se faço alguma coisa, existe uma base, que é amor, gratidão.
reconhecimento que nós somos tão abençoados com a salvação que a única coisa que me resta é tentar fazer algo que glorifique a Deus. Então olha o que nós estamos buscando, a glorificação de Deus, não os meus interesses. Então a religião trabalha os interesses do ser humano. O Evangelho leva os seres humanos a glorificarem a Deus. Tudo o que fizermos, olha o que diz Mateus capítulo 5. Se não me falha a memória, é o verso 16, tá? Estou falando, não sei se é o verso 16, porque deve ser 15 e 16, mas é isso aí. Vou conferir com vocês aqui, capítulo de número 5 de Mateus. Eu acho que é só o 16 mesmo, mas deixa eu ser aqui bem assertivo, né, com vocês, tá? Olha só, Mateus, capítulo 5, é o verso 16 mesmo, só o 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha a finalidade das nossas obras, glorificar a Deus. A finalidade das nossas obras é que as pessoas que não temem a Deus as vejam e elas glorifiquem a Deus por causa dessas boas obras nossas. Então percebam que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, não para benefício nosso, amados. Isso tem que ser o motivo, né? Aquilo que deve gerar em nós a motivação de fazer as coisas, para glorificar Deus. Que as nossas obras revelem a natureza de Deus. Que as nossas boas obras glorifiquem a Deus. Que as nossas boas obras sejam um dedo que aponte, né, para o pecador perdido, que aponte a Deus, para que eles conheçam a Deus. E não por outro motivo, amados. Então a religião trabalha o contrário. Trabalha que quanto mais você for obediente, quanto mais você fizer, mais Deus vai te amar, mais Deus vai te abençoar. Isso não é bíblico. Tá certo? Eu estou falando da motivação. A motivação, a gente precisa ensinar o correto. Faça pelo motivo correto. Não é não fazer porque aquilo não vai te beneficiar. Vocês estão compreendendo aqui como que Paulo trabalha, amados? Né? Porque vira e mexe eu ouço alguns irmãos falando, André, mas se ensinar isso, o povo ele não vai fazer, porque você está falando que não vai que o que se faz, as obras, não leva as pessoas a serem mais queridinhas de Deus, não leva as pessoas a serem preferidas de Deus, não levam as pessoas a alcançarem as bênçãos de Deus, então elas não vão fazer. Não, mas está errado, a gente precisa ensinar o correto, a motivação. Porque não adianta fazer também nessa motivação, porque está errado. Né? Então há muitas coisas boas que se fazem e Deus não se reconhece, porque elas não são legítimas diante de Deus, porque não é feita sobre a base da graça, sobre a base do Evangelho. Não edificam sobre o fundamento que é Cristo, não fazem motivados pelo amor, não realizam pela gratidão a Deus, não realizam porque são generosos, porque são misericordiosos, é por outros motivos, aí Deus não reconhece nada desse negócio, amados. Vocês percebem como que isso é muito sério, é muito grave, né? Então, as obras, elas são insuficientes para a salvação. Esse é o ponto que eu quero colocar aqui. As obras são insuficientes para a salvação. Vamos continuar no texto de Romanos? Romanos 7, tá? Rapaz, o negócio aqui tá fazendo barulho até umas horas. Eu vou tirar aqui, tá? Desconectar. Pronto. Romanos capítulo 7. A gente está na leitura aqui, verso 20, ó. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ó, novamente ele vai falando, ó, o pecado habita em mim, né? Verso 17, verso 18, verso 20, o pecado habita em mim, o pecado habita em mim, eu faço, não quero fazer, o que eu quero fazer não faço, o que não quero faço. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Verso 21, acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha só, porque segundo o homem interior, ele fala desse homem espiritual, o homem interior, a alma, né? Aquele que quer servir a Deus, tem prazer na lei de Deus. Verso 23, mas vejo os meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha que coisa interessante. Há uma parte de mim que quer fazer a vontade de Deus, o homem interior, meu homem religioso, por assim dizer. Né? O espírito, a alma, só que ele se depara com a corrupção da sua natureza, que ele diz aqui que batalha contra ele mesmo. Olha o conflito interno.
O Paulo está falando do ser humano no conflito interno, amados. E esse ser humano religioso, o que está sendo treinado para agradar a Deus, mas não é possível pela religião agradar a Deus. É isso que Paulo trabalha, não é possível pelas obras agradar a Deus, porque não há nada que eu possa fazer para satisfazer, para ser propício a Deus, porque Deus é santo e eu sou pecador. Tem um texto lá em Isaías, vamos lá em Isaías, lá para o Antigo Testamento. Esse texto para mim é muito interessante, porque ele vai falar disso, que as melhores obras que a gente podia produzir, as melhores, pense nas melhores obras, obra de caridade, coisa assim que ajuda o próximo, coisa boa, as melhores, a melhorzinha dela é o 64, tá? Isaías 64, me parece que é o verso 4, vamos conferir juntos lá. Não é o 4 não, o 6. 64, Isaías 64, verso 6, tá? 64 de Isaías, versículo 6. Aqui fala das melhores obras, hein? Imagine as melhores. Mas todos nós, como o imundo, mas todos nós somos como um imundo. Todos nós, todo ser humano é como um imundo. Diante da santidade de Deus, nós somos como um imundo. Todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Preste atenção. Todos nós somos como um imundo. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isaías está usando uma figura de linguagem aqui, que é uma pessoa vestida, né? Como que essa pessoa está vestida e ela se apresenta diante de Deus? Com a roupa toda suja, cagada. O termo aqui, trapo de imundícia, é uma fralda cagada. Parece engraçado, mas é isso, tá, amados? Né? É o que ele se referia aqui. Todos nós estamos vestidos diante de Deus como sendo crianças que estão com a fralda cagada, trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Vocês perceberam? As melhores das nossas obras que o ser humano pode produzir, diante da natureza, diante da santidade de Deus, não presta. Trapo de imundícia, não serve para nada. Olha só, queridos. Vamos voltar para Romanos capítulo 7, versículo de número 24, ele aqui conclui, olha, 7:24 ele conclui, falando tudo isso. Ele diz, miserável homem que sou. Essa é a conclusão dele. Miserável homem que sou. Tem uma exclamação, não sei se na Bíblia de vocês tem uma exclamação lá, né? Então, a exclamação, miserável homem que sou. É isso, né, mãe de Deus? Então, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns entendem que Paulo usa essa figura, quem me livrará do corpo dessa morte, porque havia uma condenação naquele tempo, Império Romano, dependendo da transgressão do delito que se cometia, eles tinham uma punição. Qual era a punição? Deixar o cara lá amarrado com um cadáver alguns dias. Qual era a punição dessa pessoa que fizesse tal e tal crime? Menos grave, por assim dizer, né? Um cadáver era amarrado no seu corpo, e ele ficava com aquele corpo do defunto. E Paulo faz essa comparação, diz assim, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Eu carrego um homem morto dentro de mim. Eu carrego um defunto dentro de mim. Quem vai me livrar disso? Agora olha o verso 25, queridos. Verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Só que o texto não para. A Bíblia, infelizmente, tem o capítulo 8 e parece que Paulo, né, aqui é outra conversa, não continua. Então vamos ler o verso 25 e a gente entra no capítulo 8, verso 1, só para a gente entender. Ele não parou a fala, né? Capítulo e versículo não foi Paulo que colocou. Isso aqui veio depois de 1200 anos, depois desse escrito aqui. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele continua, né? Falando sobre, Jesus veio. Graças a Deus por Jesus. Agora não existe condenação, porque estou em Cristo. A graça
de Deus, a obra de Cristo mudou tudo isso. Então, quando eu tentava pela religião, pela obediência da lei, pelos rituais, pela cerimônia, pelos meus esforços, não adiantava nada. Mas quando Jesus veio, me libertou de tudo isso e agora sirvo a Deus. Olha só, por Jesus Cristo, amados. E se a gente continuar a leitura do capítulo 8, ele vai continuar falando isso aqui, ó. O homem, a inclinação dele é para desobedecer a Deus. A velha natureza desobedece a Deus, não pode fazer outra coisa. Ela pende, ela é inclinada para desobedecer a Deus. É só vocês lerem o capítulo 8 e continuar. E sugiro que façam isso aqui, a gente vai terminar a aula. Mas continue lendo o capítulo 8, vocês vão ver aqui, ele fala isso. Então quem anda em espírito, a graça de Deus tem condição de nos levar para fazer a vontade de Deus. Mas é a graça de Deus, é Jesus, é Deus interferindo. Não é nossos esforços. Não é pelo nosso braço, pela nossa força, mas a graça de Deus nos conduz a fazermos isso. Então, no final das contas, a glória de Deus, o louvor é de Deus e a honra deve ser de Deus. Tá bom? Próxima aula, se Deus quiser, eu vou falar sobre a graça que Deus dispensa, que é uma graça que antecede nossas ações. E se nós fazemos alguma coisa, é porque a graça nos possibilita isso, tá? Vou falar sobre a graça que faz essa manutenção da salvação na nossa vida, e aí eu vou falar também sobre o processo do pecado, como ele se dá na nossa vida. Tudo bem, queridos? Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus